Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso bondoso Pai Celestial, o que possui os céus e a terra, que seja derramada sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família, que você veja com os olhos da fé o agir de Deus em seu favor e que você não se prenda às circunstâncias que estão diante de você, que a sua vida não seja ela governada pelas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, não seja ela governada pelos acontecidos, porque os acontecidos de ontem, hoje, já não tem grande significância, assim como o que irá acontecer amanhã também, logo logo já será passado, e que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, não seja paginada pelos acontecimentos, mas sim pelo propósito maior, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós prossigamos na nossa jornada feliz, sempre esperando que o melhor de Deus para nós ainda está por vir. Foi desta maneira que nosso Senhor Jesus Cristo, foi desta maneira que Ele conduziu a sua vida, e quero compartilhar com você algo extraordinário que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé, para que você não fique focado naquilo que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão falando, mas que o seu foco esteja na palavra de Deus, na esperança eterna, na palavra viva que se renova a cada dia, porque Deus determinou que fosse assim. A palavra de Deus que traz esperança para a nossa alma e para o nosso coração, para que nós não venhamos viver como desalentados, como desesperados, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um pastor, nós temos Jesus Cristo, o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós. Então que você não viva, que eu não viva, que nós não vivamos desalentados, que nós não vivamos desesperados como ovelhas sem pastor, mas que nós vivamos como pessoas que têm dono. Jesus falou que nós somos dele, e ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a mim, conhecem a minha voz, elas não conhecem a voz do estranho, elas não seguem a voz do estranho, mas elas seguem o meu comando, a minha voz, porque elas me conhecem, conhecem a minha voz. Então que você não fique aí desalentado ou desalentada, mas que você tenha convicção na sua alma de que nós temos um Deus fiel que cuida bem de nós. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e havia pastores, quando ele nasceu lá em Belém, na cidade do rei Davi, como estava profetizado que ele nasceria em Belém. Quando ele nasceu lá em Belém, e havia pastores no campo, aos arredores de Belém, cuidando das suas ovelhas, dos seus rebanhos, e de repente eles viram o sinal do Filho de Deus, eles viram um sinal nos céus, e viu também miríades de anjos cantando, dando glórias a Deus, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, e aquilo chamou a atenção dos pastores. Nós lemos isto em Lucas no capítulo 1, e a partir do verso de número 10 está escrito que: ora, porém, lhes disse, o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e
e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Isto foi maravilhoso para mostrar para aqueles pastores que a palavra de Deus é fiel e é digna de toda a nossa confiança. Se Deus havia dito que o Messias de Israel nasceria, que o Cristo nasceria na cidade de Belém, agora, cumprindo a promessa de Deus, o Cristo nasceu na cidade de Belém. Só que ele não nasceu como muitos estavam esperando, que ele nascesse com muitas honrarias, com muita pompa ou coisa desse tipo, com muito glamour. Mas na verdade ele não teve honrarias, ele não teve pompas e ele não teve glamour, a não ser aqueles reis do Oriente que vieram para saudá-lo, trazendo em suas bagagens presentes para ele, trazendo para ele incenso, trazendo para ele mirra e trazendo para ele ouro. Foram estas as honrarias que ele teve. Mas como os filhos de Israel esperavam que o Cristo nascesse nos palácios, que fosse uma pessoa ilustre, de grande consideração pelos demais, isto não aconteceu. Ele nasceu exatamente do jeito que Deus queria, e ele aprendeu que a vida era assim, não era do jeito que ele queria, não era do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. Hoje também quero aqui compartilhar com você o que Paulo escreveu também à igreja de Filipenses, no capítulo 2, exatamente em relação ao nosso Senhor Jesus, o Messias de Israel, que nasceu em Belém, como nós acabamos de ver aqui em Lucas, no capítulo 1, que nasceu para cumprir a profecia, que nasceu para honrar a palavra de Deus, exatamente no local que Deus disse que ele deveria nascer. Ele nasceu, ele cumpriu com aquilo que havia sido escrito nos céus em seu favor, aquilo que estava determinado por Deus em seu favor, tudo ele cumpriu. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, e a partir do verso de número 5, quando ele escreveu para a igreja de Filipos, porque nós podemos compreender aqui na carta de Filipos que a igreja era muito abençoada, era uma igreja que tinha grande intimidade com Cristo, grande intimidade com Deus, e que se submetera à vontade de Deus, à palavra de Deus. E Satanás, como sempre, ele procura desvirtuar a verdade, procura afastar as pessoas de Deus, e nós podemos até entender que ele queria colocar divisão entre a igreja de Filipos, ciúmes, coisas desse tipo, ciúmes de liderança, ciúmes de crentes com crentes, aquela coisa feia que acontece no meio da igreja e que não deveria acontecer. E aí Paulo, para poder trazer a igreja de Filipos a sensatez, a permanecer de consciência limpa, a permanecer com o coração limpo diante de Deus, mostra para eles como que foi a vida dele, do Cristo, do Salvador do mundo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Paulo fala aqui no capítulo 2 e a partir do verso de número 5, chamando a atenção deles, colocando nosso Senhor Jesus Cristo como o exemplo máximo de humanidade, de um ser humano, o qual exemplo nós devemos imitar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, isto é muito importante, porque apesar de ser quem ele é, o Todo-Poderoso Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Salvador da nação de Israel, mas ele não usurpou o ser igual a Deus, ou seja, ele revestiu de humildade. Exatamente isto, ele revestiu de humildade. É o sentimento que é necessário para a minha vida, para a sua vida, é nos revestirmos de humildade. Nós bem conhecemos, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, o Salomão, ele fala que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E ele conclui o livro, o texto, dizendo que a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isto nos coloca no nosso lugar. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar, e é sobre isto que eu quero que você compreenda. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Jesus Cristo, sendo Deus, ele subsistindo na forma de Deus, ele não assumiu publicamente, ele não assumiu esta identidade divina. Pelo contrário, o que Paulo diz aqui? Que ele a si mesmo humilhou, ele se esvaziou. A humildade do Senhor Jesus Cristo é o que o levou a ser fiel a Deus até a morte. A humildade, exatamente aquilo que faltou lá nos céus, quando houve a rebeldia de Lúcifer, o querubim caído, juntamente com aqueles anjos que ele arrastou com ele, com a sua palavra de engano, de mentira. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, queria ser mais poderoso do que Deus. Ele não se submeteu a ser um ser criado e humilde. Toda esta guerra, toda esta desordem, toda esta confusão, esta matança, esta miséria, toda esta violência, todo este engano, toda esta iniquidade que existe sobre a face da terra, toda esta maldade, ela iniciou exatamente com a ação deste querubim caído, que não reconheceu o seu lugar, que quis tomar o trono de Deus, que quis estar acima de Deus, que não reconheceu que ele era uma pessoa criada, ele era um ser criado, ele era um ser que tinha que aprender a submeter-se a Deus, mas ele não submeteu a Deus, ele fez uma afronta a Deus, ele se levantou contra Deus, ele arrastou uma multidão de anjos com ele, ele desobedeceu a Deus, ele fez o que era mal diante de Deus. Tudo por quê? Porque ele não teve humildade em submeter-se ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Não houve em Lúcifer a humildade, não houve nele uma disposição mental correta, mas o que houve nele foi a maldade, foi a corrupção da sua mente, porque ele se tornou uma pessoa orgulhosa, porque ele havia crescido, Deus havia proporcionado o crescimento dele, Deus havia proporcionado algo para ele, fez dele um ser ilustre, mas ele não remeteu a glória destas conquistas ao Senhor que havia o criado e dado tudo para ele. Ele quis ser maior do que Deus, ou seja, não houve no coração de Lúcifer, não houve no coração dele honestidade, não houve no coração dele sinceridade, não houve no coração dele submissão, não houve no coração dele pureza, e ele se transformou neste inimigo que assola com a humanidade,
humanidade, que corrompe a humanidade, que seduz a humanidade e que leva as pessoas a fazer o que é errado diante da face de Deus. E aqui nós vemos nos dois textos que nós lemos. No primeiro texto, nosso Senhor Jesus Cristo nascendo como um humano, como um de nós, exatamente porque assim era a vontade de Deus. E nós vemos aqui na pessoa do Senhor Jesus a humildade e a disposição mental correta, sem vaidade, sem ambição, mas somente total sujeição a Deus, o Criador, sendo para nós o nosso exemplo de vida, o nosso modelo de vida. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, ele tem a mesma natureza de Deus, porém, como Paulo escreveu aqui, que ele, mesmo tendo a mesma natureza de Deus, porém ele não a considerou como algo que deveria ser usado em benefício próprio. Ele tendo a mesma natureza de Deus, ele tendo os mesmos atributos de Deus, ele falou isto para os filhos de Israel. Ele falou que antes que Abraão existia, ele era. Ele falou para a mulher samaritana que ele era o Cristo, quando a mulher samaritana disse para ele que eles esperavam o Cristo, e quando o Cristo viesse, diria a eles, os samaritanos, que também era descendência de Israel, era descendência de Jacó, era da linhagem dos filhos, da linhagem de Efraim e as demais tribos que houve na divisão, ficando 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Então Jesus estava lá agora, no local que pertencia às tribos do reino do norte, falando para a mulher samaritana que o que importava mesmo era o que importava mesmo era reconhecer que Deus era soberano e ele estava procurando sobre a face da terra verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, isto é, pessoas que se sujeitam a Deus, que submetem a Deus. Quando aquela mulher samaritana disse para Jesus que quando Cristo viesse, ele iria dizer a eles, tanto os das 10 tribos do reino do norte, quanto também os das 2 tribos do reino do sul, na qual Jesus Cristo nasceu no reino do sul, ele diria a eles o que eles deveriam fazer. Jesus disse para a samaritana, eu que falo contigo, eu sou o Cristo, eu falo contigo. Mas mesmo ele reconhecendo, revelando para a mulher samaritana que ele era o Cristo, aquele que falava com ela naquela hora e que teve sede e que estava cansado, que parou adiante daquela mulher na fonte, no poço de Jacó para beber água, pediu à mulher que desse a ele de beber água, porque assim quando ele chegou, se assentou, ele não tinha como tirar água, mas Deus já havia preparado que naquele dia ele estaria ali naquele lugar para revelar para os samaritanos que ele era o Cristo, o que Deus havia prometido e a promessa de Deus havia cumprido. Então ele estava lá junto do poço de Jacó, chegou a mulher samaritana, ele conversa com a samaritana e ele revela para a samaritana que ele era o Cristo e que ele estava dizendo para a samaritana qual que era o propósito de Deus, qual que era a exigência de Deus, que Deus estava procurando verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade em qualquer parte do mundo e que reconhecesse também que ele, Jesus Cristo, é o Cristo. Então aqui nós vemos quando Paulo escreve aqui a Filipenses para que ele estivesse como modelo para suas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente por causa da sua disposição mental correta, sem vaidade, sem ambição, mas somente sujeita a Deus, o Criador. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem a mesma natureza que Deus, ele tem a mesma natureza, os mesmos atributos de Deus, porém, ele não a considerou
como algo que deveria ser usado em benefício próprio. Ele sempre frisou: o Pai é maior do que eu. Absoluta sujeição a Deus, era isto que ele fazia, absoluta sujeição a Deus. O que faltou exatamente em Lúcifer, como eu disse a você, e nos anjos que caíram com ele, e também o que falta no ser humano, a sujeição a Deus, exatamente isso. Hoje os filhos não sujeitam mais aos pais, coisas terríveis estão acontecendo, a família está sendo assolada pela vaidade do ser humano e pela influência de Satanás, porque eles não submetem mais a Deus, não submetem mais a autoridade, não sujeita mais a autoridade. Há um empenho do engano em sedução das pessoas para que elas se levante contra todo tipo de autoridade, exatamente para que haja uma revolta geral contra Deus, totalmente contrário aos ensinamentos do Senhor, totalmente contrário aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, totalmente contrário à palavra de Deus. Então nós estamos vendo aí uma ação coordenada de Satanás com os seus demônios e os seres humanos inimigos de Deus, exatamente para levar as pessoas a não se sujeitar mais a ninguém, a não se sujeitar mais às autoridades, não sujeitar a Deus e viver uma vida completamente dissoluta, sem ter nenhum compromisso com ninguém, sem ter nenhum compromisso com Deus. E nós precisamos tomar este cuidado, porque o que Deus espera de nós é que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que esteve no seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus Cristo, ele mesmo, a si mesmo se esvaziou, ele não perdeu os seus atributos divinos, ele não os perdeu, mas por amor a Deus e para cumprir o plano de Deus, que era para buscar e salvar aquilo que estava perdido, então ele mesmo a si se esvaziou, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ele fez o que mesmo? Ele assumiu as limitações da humanidade, ele assumiu as limitações do ser humano, e voluntariamente ele abriu mão de algumas das suas prerrogativas divinas. Ele abriu mão, ele não foi forçado a fazer isto, ele fez isto de vontade própria, de decisão própria, durante o tempo em que ele esteve aqui na terra. Ou seja, ele abriu mão dos seus atributos divinos exatamente para que Deus fosse glorificado na vida dele, para que as pessoas vissem nele de fato quem ele era, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que veio para buscar e salvar o que estava perdido, o que veio para nos tirar do império de Satanás, para nos livrar do cativeiro e nos levar para Deus, levar de volta para a comunhão com Deus, para a vida com o nosso Criador. Então ele abriu mão de algumas das suas prerrogativas divinas, exatamente submetendo a Deus para ser o nosso modelo. Então por isso Paulo disse para eles: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Sendo ele Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. E foi por causa disto que Deus o exaltou sobremaneira, que deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto ele fez porque ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Então é este o sentimento que precisa haver em nós. Nosso
nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu como qualquer um de nós, ele nasceu como qualquer um ser humano, ele cresceu como qualquer um de nós, sentiu as necessidades do cotidiano, pelo fato dele ser de família humilde. Seu pai, o carpinteiro José, sua mãe Maria, eram pessoas de famílias humildes, então ele sentiu as necessidades do cotidiano, ele entristeceu, ele também teve fúria quando ele chegou lá no templo e viu aqueles homens que haviam deixado de lado a obediência à lei e haviam se transformado em salteadores e também feito o templo, transformando o templo do Senhor em um local de suborno, em um local de falcatruas, em um local de corrupção, em um local de engano. Então ele ficou furioso. Ele derrubou as mesas dos cambistas que estavam comercializando lá dentro. Ele pegou um chicote, ele expulsou todos dali, mostrando isto, que ele tinha a natureza como a natureza de Deus, mas ele submeteu a ser igual a um ser humano, exatamente para cumprir tudo que estava escrito a seu respeito. Ele teve fúria, ele teve fome, ele angustiou, ele teve angústia, ele teve sede, como eu citei para você na conversa dele com a mulher samaritana. Ele estava cansado e ele teve sede, e ele se submeteu àquela mulher, dizendo para ela: dá-me de beber, mostrando a sua humildade, mostrando quem ele era, mostrando que ele veio para fazer o que era preciso ser feito. Ele não veio apenas para ser um a mais, ele veio para fazer o que havia de ser feito, o que havia sido determinado nos céus. Ele veio para isto. Então ele se sujeitou ao governo humano também. Quando foram cobrar impostos dele, ele mandou que Pedro fosse até o lago e lançasse o anzol e pescasse um peixe, e da boca do peixe tirasse a moeda que serviria para pagar impostos por ele e por Pedro. Ele se sujeitou ao governo humano. Quando ele chegou diante de Pilatos, ele não ficou a se defender, ele não ficou a se vitimar, ele não procurou os seus direitos, ele se submeteu completamente à vontade de Deus. Ele fez isto porque ele aprendeu que o Pai é maior, ele aprendeu a fazer a vontade de Deus, ele compreendeu que Deus era soberano. Agora ele estava num corpo humano e a vida era dele, ele podia fazer o que quisesse fazer, mas ele não fez o que ele quis fazer, ele fez o que Deus o mandou à terra para fazer. Ele fez exatamente o que era necessário fazer. Ele sujeitou ao governo humano. Ele foi o que? Condenado, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi obrigado a carregar a sua cruz pelas ruas de Jerusalém, até chegar no Gólgota, até chegar lá no Calvário, exatamente levando a sua cruz. Ele se sentiu cansado, ele caiu no caminho, foi preciso que alguém o ajudasse a carregar a sua cruz, mostrando a sua humanidade, mostrando que ele esvaziou exatamente para que Deus fosse exaltado na vida dele. Ele esvaziou das suas prerrogativas divinas para que Deus fosse glorificado na vida dele. Ele foi pregado na cruz igual aqueles demais 2 ladrões que lá estavam, um à direita e outra à esquerda. Ele fez tudo isso para exatamente cumprir a vontade de Deus. Lá na cruz ele teve sede, lá na cruz ele se sentiu sozinho, lá na cruz ele se sentiu abandonado, lá na cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz ele demonstrou que ele havia abrido mão das suas prerrogativas, dos seus direitos divinos, para que Deus fosse glorificado na vida dele. Lá na cruz
Ele morreu. Lá na cruz, as pessoas viram o morto. Lá na cruz, as pessoas zombaram dele. Lá na cruz, os seus inimigos pensaram que haviam triunfado sobre ele. Mas lá na cruz, ele derrotou Satanás e com a sua vida, sendo humilde e fiel até a morte, ele derrotou o querubim rebelde que havia se rebelado contra Deus. Ele, com a sua própria vida, ele tirou a afronta que Satanás havia feito contra Deus, ele dando a sua vida como cordeiro, morrendo exatamente na sexta-feira da Páscoa dos judeus, no dia em que havia tudo sido preparado para a festa da Páscoa. Exatamente naquele dia, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu na cruz para tirar a afronta que Satanás, o adversário, havia feito contra Deus, o Criador, para poder tirar a afronta que aquelas pessoas com os corações endurecidos, rebeldes, afastando de Deus, a fúria que aquelas pessoas sentiam contra Deus, elas manifestaram ali na vida do seu filho Jesus Cristo. Mas ele, como ovelha muda, ele foi fiel até a morte, tirando a afronta que o ser humano havia também praticado contra Deus. Ele mostrando que o ser humano, quando se sujeita a Deus, ele acaba sendo uma bênção. Quando a pessoa se sujeita a Deus, ela deixa de ser um canal nas mãos de Satanás para roubar, matar e destruir, e passa a ser um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Lá na cruz, ele provou que ele veio para salvar, porque na hora que um daqueles ladrões disse para ele: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino, ele responde para o ladrão: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Lá na cruz ele salvou, ele mostrou que ele havia sujeitado a Deus para que o Senhor Deus fosse glorificado na vida dele. Lá na cruz o seu corpo foi exposto, lá na cruz ele foi visto como morto. O soldado romano testificou isto, porque ele pegou a lança e atravessou a costela, abriu a costela do nosso Senhor Jesus, o seu lado direito, mostrando que de fato ele estava morto. Lá na cruz o corpo dele estava morto como qualquer corpo humano, mas após a sua morte, ele mostrou sua superioridade sobre todos, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos para ir adiante do seu rebanho, para o aprisco, para o lugar de descanso eterno. Só alcançará esse descanso eterno quem o confessar como Senhor e Salvador, como o texto aqui diz para nós, para que todo joelho se dobre diante dele e para que toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Que este mesmo sentimento que estava no Filho de Deus esteja também em nossos corações. Ele não veio para cumprir a vontade dele, ele veio para cumprir a vontade de Deus. Da mesma maneira, nós nascemos no mundo não para fazer a nossa própria vontade, mas nós nascemos no mundo para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é preciso que haja em nós os mesmos sentimentos que havia no nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha humildade e disposição mental correta, sem vaidade, e além disto, além de ser sem nenhuma vaidade, também sem corrupção, sem fraude contra Deus e contra a palavra de Deus, porque muitas pessoas têm fraudado a palavra de Deus, têm apoiado os enganos preparados por Satanás, os pratos preparados por Satanás, e depois diz que são de Deus. Quem é de Deus submete a Deus, quem é de Deus segue a palavra de Deus, quem é de Deus aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quem é de Deus se submete a Jesus Cristo.
Quem é de Deus não depende das imagens feitas pelas mãos humanas, dos deuses criados por Satanás, dos seres humanos e até mesmo de animais, fazendo as imagens para ser adorada. Quem é de Deus faz a vontade de Deus, tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem é de Deus faz o que Deus manda fazer. Quem é de Deus terá recompensa, e recompensa será um dia ouvir Jesus Cristo dizer para ela: seja bem-vindo, bendita, bendito do meu Pai, para possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esta é a nossa realidade, isto é o que Deus espera de mim e de você, o mesmo que o Filho dele fez, o mesmo que os seus santos apóstolos fizeram, é o que nós temos que fazer nesses dias, para que nas nossas vidas o nosso Deus seja glorificado, o nosso Deus seja exaltado, e quando encerrar a nossa carreira aqui na terra, nós tenhamos uma casa eterna lá nos céus, uma casa não feita pelas mãos humanas, mas feita pela mão de Deus. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome por ter enviado a este mundo o teu Filho Jesus Cristo para pagar o preço com a sua própria vida, morrendo na cruz, meu Deus, para derrotar Satanás e os seus demônios, e também para perdoar o pecado da humanidade e para mostrar a ela que o Senhor, através da obediência, do sacrifício e da morte do teu Filho, estava fazendo a reconciliação com a humanidade e dando a todos os que creem a oportunidade de ser salvos, porque assim como o Senhor disse, meu Pai, que importava que ele fosse levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, assim como Moisés havia levantado a serpente de metal lá no deserto, para livrar aquelas pessoas que estavam picadas da serpente devido às suas desobediências. O Senhor mandou Moisés levantar aquela haste e levantar uma serpente para as pessoas olharem para aquela serpente e serem curadas do veneno da serpente que as havia picado. Assim nosso Senhor Jesus Cristo, o amado Filho do Senhor, ele foi levantado naquela cruz, ele deu a sua vida para que nós que nele cremos tenhamos a vida eterna. Meu Deus, que o Senhor ajude esta pessoa a abrir mão das fraudes inventadas por Satanás e pelo homem, para afastá-la de Deus, e que ela se submeta a Jesus Cristo e o receba na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador, e que ela permaneça fiel até o fim. A este meu Pai, a esta meu Deus, que já recebeu Jesus Cristo como Senhor, que já o confessou como Salvador, mas o inimigo está atacando de todos os lados, colocando obstáculos, levantando barreiras, para ver se ela desiste, para ver se ele desiste. Meu Deus, que o Senhor revista esta pessoa com a tua armadura e dê a ela, meu Deus, força para que ela se mova neste mundo na força e no poder do Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, e que ela vença Satanás e os seus demônios, que ela vença as dificuldades, que ela vença as aflições, que ela vença as lutas do dia a dia e permaneça inabalável diante do Senhor. Repreende Satanás e todo argumento diabólico, dizendo mas não é mesmo assim, porque não é mesmo assim, é este o argumento que ele usa, mas não é bem assim, para tentar tirar as pessoas do caminho da verdade. Repreende Satanás, repreende os demônios em o nome do Senhor Jesus, repreende todo o engano e dá vitória a esta pessoa, e dá vitória ao teu ungido, à tua ungida, dê vitória a este lar, a esta família, que haja paz, que haja restauração, que haja saúde, que haja esperança dentro desta casa, na vida dessas pessoas, para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos isto e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço
E se esta mensagem tem abençoado você, eu tenho certeza que tem abençoado, então que você abençoe outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, e assim nós prosseguiremos glorificando a Deus e bendizendo o Senhor, como Jesus Cristo fez, assim devemos nós fazermos também. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.